Shalom, shalom. Vamos aproveitar, hoje está calor, sai pra rua, encontra uma praça. Agora já é final de tarde, o povo passeando com os cachorros na rua. Tá calor aqui, deu uma refrescada, mas vamos aproveitar para ler Bíblia. Eu aconselho vocês, tire tempo para a Bíblia. Tira tempo para a Bíblia. Não adianta ir reclamar de igreja, de pastor, se você não lê Bíblia. Não adianta. Ok? A gente abre as redes sociais, Facebook, Instagram. Só tem gente jogando indireta. E com frases para cutucar. Mas só as frases sozinhas, elas não mudam ninguém. Só Deus pode nos mudar. Então, eu recomendo. Você está decepcionado com tudo, não crê mais em nada? Vai ler os evangelhos. Vai ler os escritos apostólicos. Não acredita? Não acredito. Vejo um monte de gente falando, eu não acredito em profeta, não sei o quê, mas nem as profecias da Bíblia. Eu só creio na Bíblia, mas pergunta se ela conhece, se ela lê os livros profetas da Bíblia. Ela não lê. Ela não lê, as pessoas estão assim com um bloqueio. Elas falam dos profetas de hoje, mas elas não conhecem o profeta da Bíblia. Elas falam dos pastores de hoje, mas elas não conhecem os apóstolos, o que os apóstolos pregavam. E falar mal vai resolver o quê? Trocar 6 por meia dúzia. A pessoa está errada e quer falar mal do pastor que está errado. Aí os dois estão errados. Ok? Vão conhecer a Bíblia, vão ler a Bíblia. E o Romanos 11 é uma bênção. Hoje já fiz a primeira parte, Deus está me dando, estou fazendo a segunda. Romanos 11 é uma bênção, porque aqui fala da salvação tanto do gentio quanto para o judeu. E o momento exato que Deus está trabalhando com um e com o outro. Ok? O momento da igreja é um momento que Deus trabalha com os dois lados, com judeus e gentios. Os judeus é alicerce da igreja. Mas aí com o passar do tempo, veio bastante gentios para a igreja. Imagina, 2000 anos pregando evangelho. Até quem era judeu naquela época, hoje já é gentil. Por quê? Porque foi misturando com as nações, casando com pessoas diferentes, misturando. E hoje não tem mais esse negócio de sangue puro não, gente. Não vai nessa ilusão não. Não vai nessa ilusão, sangue puro de Jesus de Nazaré, ok? Mas o Romanos, ele fala que depois que chegasse a plenitude dos gentios, que Deus vai querer também a plenitude dos judeus. Ok? Daquela nação que hoje nós conhecemos por Israel. Na época que o Senhor Jesus veio, era Jerusalém. Israel era outra coisa. Israel era Samaria. Israel era 10 tribos. Ok? Então aquele que você conhece hoje como Israel, que é a principal cidade, é Jerusalém, que independente se as nações concordam ou não concordam, todo mundo sabe que é Jerusalém. Ninguém vai discutir isso. Okay? Tudo que se refere na Bíblia se refere a Jerusalém. Tudo de mais importante na Bíblia se refere a Jerusalém. Então, eu creio na Bíblia. E não precisamos provar para ninguém, né? Basta crer. Então aqui diz assim: se porém alguns dos ramos foram cortados, aqui está falando deles, daqueles ramos que foram cortados. A Bíblia fala que foi cortado, ok? A Bíblia fala que foi cortado. Mas nós fomos enxertados na oliveira. Sim, na oliveira crente.
Os apóstolos eram crentes em Jesus. Eles eram judeus e crentes em Jesus. Nós somos enxertadas neles. Eles é a raiz da igreja. O alicerce da igreja. Os apóstolos. E os primeiros seguidores do Messias de Nazaré. Vamos lá. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados e você, sendo oliveira braba, lá no Nordeste fala braba, é braba mesmo, viu? Foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas se você se gloriar, lembre-se que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Ok? Então, a igreja, ela começou com o povo de Jesus. Até quando Paulo pregava, ele pregava para o povo judeu. Quando até quando Pedro pregava, junto com João, os outros apóstolos, eles pregavam para os judeus. Quando era para Pedro conversar com algum gentio, que tinha que ter uma revelação especial de Deus direcionando ele para aquilo. Para aquela atitude, para aquele ofício de ir lá conversar com um gentio. É só você ler o livro de Atos, ok? Aí que depois o eterno Deus chamou o apóstolo Paulo também lutou muito, porque ele queria salvar o povo dele. E o Senhor Jesus falou para ele, vai pregar para os gentios. Ok? Vamos lá? E o próprio Paulo que está escrevendo aqui, o próprio apóstolo Paulo está escrevendo aqui. Vamos ver o que o apóstolo Paulo falou? Aqui ele está falando que não é, que assim, tinha uma árvore lá, os galhos foram cortados. Qual o galho que foi cortado? Os descrentes, que rejeitaram o Senhor Jesus de Nazaré. Os verdadeiros galhos que aceitou Jesus de Nazaré ficaram. Ok? E naquele lugar que cortou aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus, foi enxertado os gentios. Então nós temos que dar glória a Deus por isso. Nós não podemos nos achar melhor que ninguém. Em nada. Ninguém é melhor que ninguém. Bom é Deus. Ok? É Ele que nos dá a graça e a misericórdia. Continua aqui, versículo 18, diz assim: não se glorie contra os ramos, mas se você gloriar, lembre-se que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz sustenta você. Ok? Então, quando o gentio começou a entrar na igreja, a igreja já existia. E a raiz dela é de judeus, todos os apóstolos e os primeiros seguidores de Jesus. No dia de Pentecostes tinha 120 pessoas, depois 3.000 almas se converteram, depois mais para frente você vai ver 5.000 almas convertidas. Então tudo ali faz parte ali do alicerce da igreja. E eles estavam pregando em Jerusalém, ok? Vamos lá, versículo... Qual o último que eu li aqui? Esse agora, 19. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Ok, mas foi Deus que fez isso. Ele faz e desfaz a hora que Ele quer. Ele é Deus. Não é nós que decidimos, é Deus. As pessoas, elas querem colocar leis para Deus. Os humanos querem colocar leis para Deus. Tipo, eu não creio que um anjo vem falar hoje em dia. Eu só creio no que está lá na Bíblia, mais nada. Ela quer pôr ordem para Deus. Deus faz o que Ele quer. Deus cortou os galhos que eram incrédulos, enxertou os gentios. Mas se o gentio ficar com soberbo, os gentios é cortado também e reenxertado o judeu que crê. Para com isso. Você não crê em nada.
Fica com desculpa que crê que tá escrito. Você nem sabe o que está escrito na Bíblia. Nem sabe. Tem gente por aí que nem sabe o que está escrito na Bíblia e se acha. Eu só creio no que está na Bíblia. Crer nada, se eu tivesse... Se eu crer, você estava obedecendo. Mas, gente, deixa eu ficar quieta. Correto, eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fica orgulhoso, mas teme. Teme a Deus. O cristão, o evangélico, precisa ter mais temor a Deus. Deus não é esse pai, igual eles pregam aí, que você faz o que quer, não. O Senhor Jesus não é esse noivo por aí que as pessoas, que as noivas fazem o que quer deles, não. Para de comparar as coisas de Deus com as coisas desse mundo pecador. Para de comparar as coisas santas com seres humanos pecadores. Deus é amor, mas Ele é justiça, Ele é sério. Tem que ter respeito. O Senhor Jesus é nosso noivo, mas é o nosso noivo conforme a Bíblia. Não é conforme o mundo. As pessoas querem colocar Jesus conforme o mundo. Por isso que tem um monte de pastores e pastoras caindo no pecado. Porque quer colocar Jesus como o noivo do mundão. Livrai-nos, Senhor, em nome de Jesus. No teu nome, Jesus. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Se você conhece algum crente cristão evangélico que está com muita arrogância, muita prepotência, primeiro, não sei nem se ele está com o Espírito de Deus. E segundo, que ele está correndo risco de ser cortado. Leia Romanos 11. Ok? Se Deus não poupou nem os galhos naturais da oliveira, os enxertados, que é mais fácil ainda para arrancar fora. É isso que aqui está dizendo, ok? Que a gente tem que ter temor, respeito, humildade. Me ajuda, Senhor. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Ó, Deus tem bondade e Deus tem severidade. Mas as pessoas só pregam a bondade de Deus. As pessoas não pregam a severidade. As pessoas não pregam a justiça. As pessoas não pregam a ira de Deus e diz que está pregando Deus. Porque elas criaram um Deus do jeito que elas querem. Ok? Mas para você a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Me ajuda, Senhor, a permanecer na bondade, com humildade. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Às vezes você está vendo lá um homem que fica lá, dando risada dos cristãos, falando um bocado de coisa que Jesus não é isso, que Jesus não é aquilo. Aí acontece alguma coisa lá, ele tem uma experiência com Jesus, a pessoa vai correndo para Deus falando que quer seguir o Messias Jesus. E Deus aceita. Deixa na mão do Senhor. Ele aceita. Ah, mas ele não ficava falando mal de Jesus? Ué, e você vai discutir o amor de Deus? Se eles se arrependerem, eles já estão aceitos. Ok? Nós temos que ter humildade. Está faltando humildade na igreja, no corpo de Cristo. Humildade para reconhecer que a gente está enxertado na oliveira, mas que a gente tem que ter humildade e temor a Deus. Ok? E aqui está assim escrito: eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se você foi cortado daquela que, por natureza, era uma oliveira braba, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses que são ramos naturais serão enxertados na sua própria oliveira.
Ok. Ok. Serão enxertados na sua própria oliveira, da onde foi cortado. Eles vão ser enxertados. Vai chegar a hora certa. Ok? Vamos lá, 25. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fique pensando que são sábios. Tem um monte de gente aí se achando sábio, só porque fez teologia, conhece grego, hebraico, se achando sábio. Não, aqui fala, pois não quero, irmão, que vocês ignorem esse mistério, para que não fique pensando que são sábios. Veio o endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios está chegando, já está acontecendo a plenitude dos gentios. O próximo avivamento que vai ter que é breve, devido às tribulações do mundo, o povo aviva, vai buscar mais a Deus. E todo mundo sabe que a natureza está gemendo, os governantes não se pode confiar. Ok? Então, vai completar, já tá entrando na plenitude dos gentios. Vamos continuar lendo? Olha aqui, diz aqui, ó. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio o endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. O libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Ok? Esse todo Israel que aqui fala que é salvo, não é aquele Israel político que você vê hoje lá, aquelas pessoas que a maioria delas nem conhece a Bíblia. Esse Israel aqui são as 12 tribos. Israel é Jacó. Quando a Bíblia foi escrita, não tinha estado de Israel. Tinha os 12 filhos de Jacó. Então, lá no Apocalipse, são 144 mil. Que é 12 mil de cada tribo. Ok? Os escolhidos. Ok? E continuando aqui. O libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Tem a Sião celeste. Ok? Tem a Sião celeste. E tem a Sião terrena. E o libertador, ele vem da Sião celeste e ele vai pisar na Sião terrena. Veja Zacarias 14. Ok? Para afastar as impiedades de Jacó. De Jacó, aqui ó, tá aqui ó, de Jacó. Então quando fala todo Israel, não é o estado político, nem os moradores de Israel nesse momento. Como eu disse, a maioria está mais perdida que tudo. A maioria nem sangue judeu tem. Quando a gente fala todo Israel, é as 12 tribos, filhos de Jacó. Porque tem gente que não entrega a vida para Jesus e se acha o máximo. Vamos lá. 27. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Paulo falando para os gentios. Eles se tornaram inimigos do evangelho para vocês serem salvos. Mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Ok? Então tem os eleitos. Os eleitos, quando eu falo os eleitos, está falando dos gentios. Eu vejo um monte de igreja. Ai, tem tanta coisa que as pessoas interpretam na Bíblia. Ai, quando fala os eleitos aqui na Bíblia, está falando para os judeus. Os gentios é crer pela fé e será salvo. Ok? Tem os eleitos, que Deus já elegeu para ser salvo. Das 12 tribos.
independente se hoje faz parte da igreja ou não, já são eleitos, mas Deus vai se revelar a eles. Eles vão entender que o Messias é Jesus. Eles vão entender. Ok? Mas é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Nem é quando a gente quer. É no tempo de Deus. Ok? Porque eles são amados por causa dos patriarcas. Até aquele judeu que é inimigo do evangelho hoje, ele é amado por causa de Abraão, Isaac e Jacó. Ok? E a hora que Deus quiser, Deus pode tirar a venda dos olhos deles. Às vezes eu vejo uns rabinos, até no Brasil mesmo, ortodoxos, e despreza quem se diz que é até messiânico, essas coisas. Tem uns que desprezam. Não adianta você chegar lá e falar que é Yeshua, falar que é messiânico. Começar a falar hebraico com eles vão olhar pra tua cara e dar risada. Mas até esses, Deus ama. E quando Deus tira a venda dos olhos deles, eles se convertem e passam a ser uma bênção. Obedece mais o evangelho que o cristão. Aleluia, glória a Deus. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vocês. Então Paulo escreveu essa carta para Roma. Roma era a maior, acabou se tornando a maior igreja. Ela não é a primeira igreja. Quem fala isso não conhece a história bíblica. Ela não é a primeira igreja. A primeira igreja começou em Jerusalém. Roma já é... Não sei, que tem tantas igrejas da Ásia. As igrejas do Apocalipse é tudo da Ásia. Nem Jerusalém, nem Roma não é. As igrejas que foi escolhida para pôr no Apocalipse. Então, gente, tinha muitas igrejas. Mas aqui, especialmente, ele está escrevendo para de Roma. Pronto. Que acabou se tornando uma igreja muito grande, porque os apóstolos foram para lá. Conta-se que Pedro morreu ali. Paulo, a gente tem certeza, porque está escrito na Bíblia. Então, ali muitas pessoas se converteram. Muitas pessoas se converteram, ok? Então, Paulo estava ali também alertando aqueles que tinham se convertido, os gentios convertidos. Falou assim, olha, não é para vocês desprezar o povo judeu. Ah, mas ele ri de Jesus. Ah, mas ele apoiou a morte de Jesus. Mas Paulo está falando, não é para vocês rirem dele. Ok? E até hoje não é. Nem para rir, nem para falar mal, nem para querer vingar. Não. Quem faz isso é tolo, não tem discernimento. Porque a justiça pertence a Deus. É assim que é ensinado para nós cristãos. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar sua misericórdia a todos. Ok? Todos foram encerrados, colocados, permitidos, fechar de um lugar da desobediência. Para que todos reconheçam a misericórdia de Deus. Senhor, eu quero reconhecer a tua misericórdia e te agradecer muito por ela. Meu Pai do céu. Porque Deus encerrou todos na desobediência a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Não é. Ok, ó. Porque dele, falando de Deus, o Pai eterno. Pai eterno.
Porque dele, não está falando do seu pastor, nem do rabino, nem do padre, nem de ninguém. Está falando de Deus. Porque dele, Deus Pai, e por meio dele também, o Pai Eterno, e para ele também o Pai Eterno, são todas as coisas. Tudo é para ele, seja gentil ou judeu. Tudo é para Deus. Tudo para Adonai. Tudo é para Adonai. A glória não é para a sua igreja. A glória não é para o seu líder religioso. A glória é para Deus. Coloque isso na sua cabeça. Você vai respeitar o seu líder. Respeita é bom para qualquer um. Temos que respeitar qualquer ser humano. Precisamos respeitar. Ok? Se é o seu líder, tenha mais respeito ainda. Mas a glória é para Deus. A glória não é para Maria. A glória é para Jesus. A glória é para Jesus. Eu sou muito grata a Deus por Ele ter escolhido o apóstolo Paulo. Mas a glória é para Jesus. Ok? E ficam todos na Shalom. Deus vos abençoe. Até qualquer hora. Finalizamos aqui. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Ok? Paz, Shalom.